Fala aí galera, beleza? Rodrigo do EFA, tudo bom? E aí, hoje nós vamos falar de um tema que é um tabu, um grande medo para muita gente, que é cirurgia. Por que você tem tanto medo da cirurgia, gente? Vamos lá, vamos conversar hoje, vamos tentar tirar todas as dúvidas possíveis, deixar você aí do outro lado bem tranquilo para que você saiba todo o processo, todo o passo a passo, o que a gente entende que é uma cirurgia eletiva, o que é uma cirurgia de emergência. Enfim, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia aqui para que você fique cada vez mais tranquila e consiga entender que cirurgia tem os seus riscos? Com certeza tem, mas a gente pode antecipar uma cirurgia, a gente pode postergar um procedimento cirúrgico, mas a gente precisa obedecer alguns pilares muito importantes para que tudo dê certo, tá? Então hoje a gente vai bater um papo, vamos esclarecer, vamos trocar uma ideia aqui para que vocês entendam o que é o dia a dia da cirurgia, beleza? Então vamos lá, vamos entender, vamos começar. De fato, o que é um procedimento cirúrgico? Para que eu vou submeter um pet, um cão, um gato, a um procedimento cirúrgico? A gente pode submetê-lo por um procedimento que a gente chama de eletivo, onde o cirurgião, o médico veterinário, o clínico, ele vai indicar para você, no caso para o seu amigo, o procedimento cirúrgico. O mais comum no dia a dia, que a gente considera a cirurgia eletiva mais aplicada, mais usual, é a castração, tanto de macho quanto de fêmea. Porque ectomia é o nome técnico para cirurgias de macho e OSH para fêmeas. E aí por que a gente chama de cirurgia eletiva? Porque é uma cirurgia que não tem ali naquele momento uma necessidade, uma urgência, uma emergência, onde eu vou entrar com aquele paciente de maneira mais rápida possível, pular às vezes algumas etapas, no caso da emergência, onde eu preciso entrar ali porque existe um risco iminente do paciente evoluir mal, eu vou passar por essas etapas, vou colocá-lo na mesa, vou operá-lo e assim tentar de todas as formas, dando o nosso melhor dentro do centro cirúrgico para que aquele nosso amigo continue com a gente. Então a cirurgia eletiva, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, Você vai chegar na clínica, a gente vai conversar, a gente vai entender qual é a sua necessidade, qual é a necessidade do seu amigo, como está essa demanda, Como você vai se preparar para entrar para o procedimento cirúrgico junto com a gente, não entrar no procedimento cirúrgico no centro cirúrgico, mas toda vez que a gente promove uma cirurgia, você que está aí do outro lado, que é pai de pet, você também tem que entrar com a gente na cirurgia, tem que entrar de forma positiva, mentalmente, Você tem que entender que todo aquele processo ele está sendo feito com todo cuidado. Existem milhões e milhões de profissionais que se preparam todos os dias, estudam todos os dias para exercer a sua profissão na sua plenitude, na sua excelência, dando sempre o seu melhor. Então, a cirurgia eletiva, como é que ela vai acontecer? O paciente chegando na idade correta para fazer o processo de castração, vamos colocar aqui a castração tanto macho quanto fêmea, ele vai passar por algumas etapas. A primeira etapa é a avaliação clínica, Esse cão, esse gato, esse nosso amigo, ele vai até uma clínica veterinária, ele vai ser avaliado. Pode ser que ele seja avaliado por um clínico cirurgião, Um exemplo, eu estou ali na minha rotina, eu sou cirurgião, e aí você vai no dia que eu estou. Então você vai acabar sendo, o seu amigo vai acabar sendo avaliado pelo médico veterinário que vai fazer o procedimento cirúrgico, tá? Ou às vezes o clínico que está ali na rotina, ele vai identificar, vai conversar com você, vai explicar o procedimento cirúrgico para você e assim vocês vão decidir juntos que aquele paciente vai ser colocado na cirurgia para fazer uma castração eletiva. E aí como é que eu faço? Eu chego, vou na clínica, levo meu amigo, converso, bato um papo com o veterinário e amanhã ele está na mesa? Peraí, não é assim, tá? A gente tem algumas etapas a cumprir. Primeira delas é você, que está aí do outro lado, se sentir confortável com o procedimento. Mas como assim? Não sou eu que vou passar pelo procedimento? Sim, não é você, tá? Mas o seu grande amigo vai entrar numa mesa cirúrgica, vai ser anestesiado. E aí, nesse processo, que a gente chama de eletivo, essa decisão ela vai partir de você. Até porque o nosso amigo ele não tem poder de decisão. Você vai decidir, junto com o colega veterinário, com o cirurgião, o procedimento cirúrgico. E aí vamos às etapas. Passou pela avaliação, foi feita uma ultrassonografia no caso das fêmeas, Foi feita uma avaliação ali visual no caso dos machos, Fez a palpação ali em bolsa escrotal, percebeu que os 2 testículos estão na bolsa. Ok, vamos entrar para fazer os pré-operatórios. Mas espera aí, vamos lá.
pré-operatório, né? O meu cão, o meu gato, o meu amigo, o meu pet, ele precisa de um pré-operatório? Precisa, com certeza ele precisa. Mas que tipo de pré-operatório é esse? Ele vai precisar um raio-x de tórax, ele vai precisar de um exame de sangue, ele vai precisar de um exame cardiológico. Mas espera aí, isso vai onerar muito, né? Isso vai ficar muito caro para mim. Eu já vou pagar o procedimento cirúrgico, eu já vou pagar o procedimento de anestesia, eu vou ter que comprar os remédios do pós-cirúrgico e mesmo assim eu preciso submetê-lo a fazer exames pré-operatórios? Sim, tem que fazer. Lembre-se bem, você não é só dono de um cão, você não é só dono de um gato, você é pai, literalmente, né? Então a gente tem que cuidar, a gente tem que ofertar para ele tudo aquilo que a gente tem de proteção. O exame pré-operatório, o nome já diz, ele é um pré-operatório. Para que serve isso? Ah, mas poxa, meu cachorro é jovem, tem 1 ano, eu preciso fazer uma avaliação cardiológica? Precisa, a gente tem várias patologias aí que acometem esses filhotes, né? Patologias cardiológicas, sejam elas de função, sejam elas de base elétrica, vamos dizer assim, no caso do eletro. E aí a gente precisa, realmente precisa, o clínico ele vai fazer uma avaliação, ele vai fazer uma auscultação, ele vai ouvir, ele vai conversar com você, mas é muito importante para o anestesista, para o cirurgião, que a gente receba o máximo de informações técnicas possíveis. Então ele faz um exame de sangue, nesse exame de sangue vai ter um hemograma, uma bioquímica, e a gente vai conseguir avaliar se esse paciente está anêmico ou não, se existe de repente a presença até de uma microfilária no exame de sangue, se as plaquetas estão em ordem, se a função renal dele está legal, se a função hepática dele também está condizente com o procedimento cirúrgico. Isso é um hemograma, isso é um exame básico que a gente pede para poder fazer um procedimento cirúrgico. Poxa, Rodrigo, eu vou lá, me preparo, faz o exame e aí tem lá uma plaqueta baixa, eu não vou poder castrar? Ele não vai poder passar pelo procedimento? Não, para isso que se chama exame pré-operatório, para que a gente possa fazer uma avaliação antes que ele entre na mesa. Se o cirurgião, se o clínico percebeu qualquer anomalia nesse exame de sangue, esse procedimento ele vai ser interrompido. Não quer dizer que ele nunca vai poder passar pelo procedimento, não é isso. Se tem alguma patologia, ele vai tratar aquela patologia e sim, seu amigo depois está ok, está pronto, vamos junto na jornada da cirurgia. O raio-x de tórax. Às vezes a gente está ali buscando, às vezes o paciente é mais idoso, a gente vai buscar, infelizmente, às vezes uma busca por uma neoplasia ou algum distúrbio pulmonar, a gente vai fazer a avaliação, esse exame vai ser laudado e às vezes ele tem uma patologia pulmonar que precisa ser tratada naquele momento. E o exame de eletrocardiograma, ele vai avaliar a função elétrica desse coração, saber se ele tem uma arritmia, se ele tem alguma disfunção, e o exame do ecocardiograma, ele avalia a morfologia do coração. Ele vai avaliar ali a conformação das válvulas, saber se ele tem o que a gente chama de sopro cardíaco ou alguma coisa que faça o impeditivo da cirurgia. Poxa, Rodrigo, fiz todos os exames, meu paciente, o meu amigo tá ok. E aí, vamos para a cirurgia? Vamos, agora sim. A gente tem exame de sangue, a gente tem raio-x de tórax, a gente tem avaliação cardiológica. Aí sim, sentou, tem todos os exames, obedecendo o prazo de validade desses exames, tudo certinho, vamos colocar esse paciente na mesa. Então quer dizer que, se todos os exames estão ok, raio-x de tórax, exame de sangue, eletro e ecocardiograma, está tudo bem, nada de mal vai acontecer, é 100% de certeza que o procedimento cirúrgico vai ser um sucesso? Não, infelizmente não, a gente não tem como te dar essa garantia. O pré-operatório ele vai nos ajudar, ele vai nos dar um norte, vai nos dar uma segurança, mas infelizmente todo o procedimento cirúrgico feito com todo cuidado, com os melhores profissionais, a gente se dedicando ali 100%, pode alguma coisa acontecer. Ele pode ter alguma reação, Isso acontece com os seres humanos e também pode acontecer com nossos amigos, mas eu vou tornar a explicar para vocês. A gente pede os pré-operatórios para que a gente entre de maneira muito mais confortável. E não tem por que ter medo da cirurgia eletiva, não tem por que ter medo da orquiectomia ou da OSH. O que a gente não pode nunca é negligenciar um procedimento desse. Nossa, orquiectomia é algo muito fácil, OSH é algo muito fácil, castrar é muito fácil. Não é, pessoal, tá? É uma cirurgia como outra qualquer.
O paciente ele vai ser submetido à anestesia, ele vai dormir, ele vai ser operado, então ele vai passar por todo um procedimento cirúrgico que é feito com todo cuidado, com todo capricho, tá? Para que a gente possa, assim, ter um sucesso e todo mundo voltar para casa extremamente feliz e confortável com o procedimento cirúrgico. Mas medo a gente não precisa ter. A gente precisa ter respeito pelo procedimento cirúrgico, a gente precisa ter respeito pelo nosso paciente, precisa ter respeito pelo tutor e o lado de lá, vocês aí que estão desse lado aí, tem que ter respeito pelo profissional que está do lado de cá, que se prepara durante anos e anos para fazer um procedimento cirúrgico, tá? Então, assim, operar é o que eu falo para todo mundo, é um ambiente que eu me sinto mais confortável, é um ambiente que eu me sinto extremamente seguro, mas eu respeito todas essas premissas, tá? Eu procuro de todas as formas não passar por nenhuma etapa dessa. Mas sempre você pede? Sempre eu peço. Você não entra sem nenhum exame pré-operatório? Entra. E aí a gente está falando das cirurgias de emergência. Aí não tem o que fazer. O paciente chega politraumatizado, o paciente chega com uma hemorragia, né? Infelizmente passou por um procedimento, né? Por um processo ali, um trauma muito forte, que a gente infelizmente não tem tempo. Eu não posso perder aquela vida naquele momento porque eu vou esperar fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma, né, um exame de sangue. Eu preciso fazer a intervenção naquele momento. E aí a gente não tem todo esse processo da eletiva, toda essa calma. Por isso que é uma cirurgia de emergência. E aí sim, ali a gente está correndo contra o tempo, ali a gente está numa batalha, a gente está com a mesma dedicação, com a mesma qualidade cirúrgica, com o mesmo tempo cirúrgico, se dedicando 100% da mesma forma da eletiva. Só que, infelizmente, naquele processo, a gente está com um fator do tempo, né, correndo contra a gente. E a gente precisa lutar por aquela vida. Não tem jeito, tá? E a gente não vai deixar de fazer isso. A gente não vai deixar de submeter o nosso amigo ali, né, o nosso paciente, a um procedimento cirúrgico, porque eu preciso fazer um exame de sangue, porque eu preciso fazer um raio-x de tórax, porque eu preciso fazer um ecocardiograma. Cirurgias emergenciais, infelizmente, a gente não tem esse tempo, tá bom? Então, assim, tirem esse medo, né, do procedimento cirúrgico, né? Se for da vontade de vocês, né, se for daquilo que vocês entendem que é o melhor, procurem um médico veterinário, batam um papo com ele, né? Aceite os pré-operatórios. Os pré-operatórios, pessoal, são muito bem-vindos. Acreditem nisso que eu estou falando para vocês. Isso é a minha rotina, é o meu dia a dia. Né? Vocês não têm a noção de quando a gente conversa com o tutor e ele consegue entender, né? O pai do pet, ele consegue entender que o seu amigo realmente vai passar por um procedimento de exames pré-operatórios, vai onerar? Vai, lógico que vai, né? Ninguém aqui é hipócrita de falar isso. A gente vai submeter o exame de sangue, tem o custo do exame de sangue. O eletrocardiograma, tem o custo do eletrocardiograma. O ecocardiograma também. Isso tudo vai onerar. Mas entenda bem, se você está diante de um profissional que tem essa preocupação, você pode começar a ficar um pouco mais calmo. Você pode começar a relaxar um pouco. Agora, você entrar num consultório onde tudo é muito fácil, não, a gente vai fazer, é tudo muito tranquilo, não precisa de pré-operatório, aí sim eu acho que você tem que começar a questionar, né? A gente não está aqui para confrontar a conduta de ninguém, mas a gente precisa obedecer pilares bem corretos e bem coerentes. É só toda vez que você olhar para o seu amigo que está no seu sofá, é só você olhar para você. Por que ele vai passar por um procedimento cirúrgico para eu reduzir um custo de um exame de sangue, de um eletrocardiograma? Porque se fosse eu, no caso você, a entrar no procedimento cirúrgico, você teria coragem de entrar sem saber se você tem alguma disfunção cardiológica? Será que você teria coragem de entrar para fazer um procedimento cirúrgico sem nenhum exame pré-operatório, que na medicina humana o pessoal chama muito de risco cirúrgico? É só pensar nisso, tá? Então não tem por que ter medo da cirurgia. Busque o seu médico veterinário de confiança, bata um papo com ele, né? Se você é da sua vontade da sua família, fazer um procedimento de castração, seja macho ou fêmea, como a gente começou a conversar aqui, que é a cirurgia eletiva que está muito apoiada aí no nosso dia a dia, não tenha medo. Procure excelentes profissionais, peça para ver toda a infraestrutura, né? Centro cirúrgico, às vezes a gente não vai conseguir mostrar, porque a gente tem um cuidado para que aquilo não seja contaminado de forma alguma, né? Mas tem toda uma infraestrutura ali por trás. Entenda, cirurgia não é só o cirurgião, cirurgia é o clínico, é o auxiliar veterinário, é o anestesista, é toda a equipe depois de internação que vai receber o seu amigo,
está vindo de um procedimento cirúrgico, então ele vai ser devidamente aquecido, cuidado, tratado, feito o curativo, né? A gente vai manter ali todo o processo de controle de dor, né? Expectativa de sucesso, isso é muito importante, tá legal? Fica aqui o meu recado para vocês, espero que vocês tenham diminuído aí um pouco esse receio, esse medo. Se ficou alguma coisa aí que eu deixei de falar, coloca aí nos comentários, a gente vai ter o maior carinho em responder, tá bom? Se você está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conhecer e daqui para frente a gente vai gerar bastante conteúdo aí para todo mundo, tá legal? Um beijão aí, fiquem com Deus.